semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus somos um. Nome de Didaquê. Didaquê quer dizer doutrina. E doutrina significa ensinamentos. Ok? Nós começamos a estudar o capítulo 5. E agora nós vamos dar continuidade aonde nós paramos, certo? Começamos falando sobre a condição para de fato sermos felizes, que são as bem-aventuranças. Quando ele falou bem-aventurado humilde, nós analisamos, bem-aventurados mansos, nós analisamos, bem-aventurados pacificadores também. E fomos até o ensinamento que fala sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Foi isso, não foi que nós paramos? Foi, né? Mas vamos começar então agora a próxima aula. E nós vamos dar continuidade então desses versículos. E nós vamos fazer agora calmamente uma análise desses ensinamentos, como nós devemos aplicar na nossa vida no dia a dia. Bem, eu vou fazer a leitura para vocês, né? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Posso ler? Se quiserem procurar aí, Mateus 5, 17. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vou interromper aqui então, para a gente dar continuidade ao ensinamento. Bom, Jesus ele estava no alto de uma montanha, reunido ali com seus discípulos, uma grande multidão, e ele exatamente estava passando os ensinamentos e dizendo para que aqueles que se comprometessem com esse ensinamento seriam pessoas bem-aventuradas, isso é, seriam pessoas felizes. Depois, quando ele passa esses princípios, que ele chama de bem-aventurado, e ele começa a estabelecer para aquelas pessoas e dizer para que elas fossem o sal da terra, a luz do mundo, ele dá continuidade e ele começa a falar: olha, eu quero que vocês saibam que eu não vim aqui anular a lei, eu vim cumprir a lei. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: qualquer pessoa que não cumprir esses mandamentos e ensinar aos outros, será o menor no reino dos céus. Qualquer pessoa que cumprir e ensinar aos outros, será considerado como grande no reino dos céus. Certo? Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum nós vamos conseguir realmente agradar o coração de Deus e fazer parte do reino que ele veio estabelecer. Então, onde nós queremos chegar? Se você, porventura, trabalhar num ambiente, certo? E naquele lugar ali você quer ter um conceito com que te contratou, você com certeza vai se preocupar em agradar aquele que te contratou para que ele possa te reconhecer. Não é isso? Qualquer ambiente de trabalho é bom você ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Então você tenta fazer o quê? O melhor para que o seu patrão te reconheça e talvez te recompense.
Agora, se você está num lugar e você não faz a coisa certa, você passa a não ser visto com bons olhos. E automaticamente você não terá privilégios que outros terão, porque tem um reconhecimento. Jesus, nesse ensinamento, aqui ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, o que eu acabei de dizer, e o que ele disse? Seja manso, seja humilde, seja pacificador, seja misericordioso, tenha fome e sede de justiça, seja o sal da luz, o sal da terra, seja a luz do mundo. Aí Jesus fala assim: quem cumprir o que eu estou falando, que foi o que ele disse sobre as bem-aventuranças, e ensinar, perante Deus será como grande no reino. Isso é, vai ser alguém bem conceituado com quem? Com Deus. Porém, aqueles que não cumprirem e ensinarem, será pequeno, o menor no seu reino. Foi isso que nós lemos. Bom, eu quero trazer para vocês um esclarecimento muito fundamental. Todos nós queremos estar bem conceituados com Deus. Todos nós queremos orar e queremos que Deus nos escute, nos veja, nos atenda. Agora, Jesus ele contou qual é o segredo. Ele disse assim: quem cumprir e repassar vai ser visto perante Deus como alguém que é grande. Quem não cumprir e repassar perante Deus vai ser visto como pequeno. Como é que funciona na prática? Na prática existem pessoas que elas não praticam o que aprendem, mas querem passar para os outros. Olha, irmãos, nós temos que orar, mas ela mesma não ora. Temos que ser manso, mas ela mesma não é. Temos que ser justo, mas ela mesma não pratica justiça. Vocês conhecem pessoas que se dizem cristãs, que passam para as pessoas uma imagem daquilo que elas mesmas não vivem? Alguém conhece? Eu conheci várias pessoas que falavam de amor, mas não amavam. Falavam de perdão, mas não perdoavam. Falavam de mansidão, mas eram ignorantes. Falavam de justiça, mas enganavam os outros. Eu conheci muitas pessoas assim. Jesus disse aqui, que os que não cumprem o seu mandamento e ensina, tem algum conceito com Deus? Não. Agora, se você cumprir e repassar, você vai ter conceito com Deus? Sim. Então, qual é o segredo para você ser bem conceituado com Deus? Pratique e ensine as outras pessoas também a praticar. Quer ser grande no reino? Seja extremamente zeloso com o que Jesus disse e influencie as outras pessoas também a serem. Porque Deus ele quer que você pratique também e repasse. Eu sempre disse para as pessoas, eu vou repetir aqui. A dinâmica do Evangelho ela tem 3 princípios e esses 3 princípios devem seguir essa sequência. Aprenda, pratique e passe. Se você aprender e não praticar e passar, você vai ser visto como o quê? Hipócrita. Falando de uma coisa que não vive. Se você aprende, pratica e não passa, o que você é? Omisso. É bom para você, mas você não leva para ninguém. Quando Deus manda você levar. Então todos nós devemos ter essas 3 preocupações. Primeiro eu preciso aprender. Aprender o quê? Tudo que Jesus disse. Ele disse que é assim, é dessa maneira, é dessa forma. Segundo, praticar tudo que ele disse. Depois que eu pratiquei, o que Deus ele quer de mim? Que eu repasse tudo que eu estou praticando. Por quê?
Porque os ensinamentos de Jesus vão ser bênção para a sua vida e será bênção também para as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Sua família, seus filhos, seus irmãos, seus pais. E o que acontece com muitas pessoas é que elas fazem o seguinte, elas se comprometem, praticam direitinho ali, mas elas não dividem com ninguém. Ninguém na casa dela sabe o que ela aprendeu. Ninguém no trabalho dela escuta dela o que de fato ela ouviu. Então, automaticamente, ela não vai estar agradando a Deus, porque Deus ele quer que a bênção dele te alcance e alcance as pessoas que te cercam também. Aí eu pergunto para você, você tem uma preocupação de repassar para a sua família o que você está aprendendo e praticando? Você tem a preocupação de testemunhar para as pessoas os resultados que você está tendo com o que você está praticando? Se você quer ser grande perante Deus, tudo que você está ouvindo aqui e que está trazendo resultado para a sua vida, leve para as pessoas. Compartilhe com as pessoas. Divida com as pessoas. E isso você vai estar agradando ao coração de Deus. Aí Jesus ele diz no versículo posterior, ele diz assim, olha, se a vossa justiça não ceder à justiça dos escribas e fariseus, você não vai agradar a Deus. Jesus está dizendo isso. E por que ele está dizendo isso? Porque já na época de Jesus, existiam aqueles que falavam bem, pregavam bem, eram religiosos, mas eles não praticavam nada. O grande problema dos escribas e fariseus era que eles mostravam uma aparência de piedade, de serem boas pessoas, de serem pessoas cristãs, mas na realidade eles não viviam aquilo que eles ensinavam. E nós precisamos ter esse cuidado, por quê? Porque assim, na minha caminhada de vida cristã, eu conheci muitas pessoas que olhavam para elas e diziam assim, mas que pessoa maravilhosa, olha, aquela ali é uma serva de Deus. Não, aquele ali é um homem de Deus. A maneira de tratar, a educação, a forma de falar bonito. Mas muitas vezes eu fiquei estatalado, porque daqui a pouco eu descobria que tudo aquilo que ele passava para as pessoas, ele não vivia dentro de casa. Não praticava dentro de casa. Na prática funciona mais ou menos assim. Na rua você é educado com todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Posso ajudar? Você é extremamente prestativo. Mas dentro de casa você é um poço de grosseria, é imprestável, não ajuda ninguém, não faz nada. Então, para os de fora você passa uma imagem de uma coisa, mas dentro de casa você é outra, certo? Você na rua, você fala todo mundo com carinho. Você tem uma paciência com todo mundo. Mas dentro de casa você não tem paciência com os filhos, não pode ter paciência com a esposa, não tem paciência com o marido. Então nós temos que ter um certo cuidado, porque Jesus ele alerta. Se nós nos comportarmos como os escribas e fariseus, nós não vamos herdar o reino dos céus. Jesus disse isso aqui. Então significa o seguinte, o que você é aqui, o que você é no seu trabalho, o que você é em casa, tem que ser a mesma pessoa. Se aqui com os irmãos você abraça todo mundo, porque é irmão, no seu ambiente de trabalho você tem que fazer isso também. Na sua casa, aqui você é extremamente prestativo. O pastor pede, não pastor, pode deixar que eu faço. Mas quando chega em casa, alguém pede alguma coisa para você, você dá uma patada, trata com ignorância. Você está vivendo, de fato, o que você está aprendendo? Então, quero alertar os irmãos acerca disso, porque na minha caminhada eu conheci muita gente que tinha aparência de crente, certo? Chegavam no culto de domingo, olha, tá alinhado, paletó, gravata, certo? Não botava aquelas roupas toda chique. E aí você olhava lá, chorava no culto, aquela aleluia, glória a Deus, falava com todo mundo. Mas se você botasse uma câmerazinha e filmasse ela nos ambientes em que ela passa o dia inteiro, você ficaria apavorado.
Então Jesus já alerta nos seus ensinamentos e diz: não seja como os escribas e fariseus. A vossa justiça ela tem que exceder. Isso é, você tem que ser correto em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Gravaram isso? Amém? Vamos seguir adiante então nos ensinamentos. Agora o verso 21. Outro ensinamento deixado por Jesus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que encolerizar-se contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do teu altar, a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem, apresenta a tua oferta. Olha o que Jesus ele diz, preste atenção. Ouviste o que os antigos disseram: qualquer que matar será réu de juízo. Isso é, você pode estar numa situação de réu, você pode ser penalizado se você tirar a vida de alguém. Isso é, você vai a julgamento. Qual o motivo que você tirou a vida? Vingança, acidente, você vai ser réu de juízo. Só que Jesus diz assim: agora eu vos digo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer pessoa que se encolerizar contra o seu irmão, numa outra versão ele diz, sem motivo, será réu de juízo. Qualquer pessoa que chamar seu irmão de raca, louco, será réu de sinédrio. E qualquer que chamar seu irmão de tolo, será réu do fogo do inferno. Uma das coisas que o crente ele não valoriza muito é a questão da paz nos relacionamentos. Infelizmente, né, eu já presenciei isso muito por aí, e espero em Deus nunca presenciar isso entre a gente, em que as pessoas elas se convertem, mas com muita facilidade elas se intrigam. Já ouvi gente falar até assim: eu não gosto de me envolver na igreja porque é arrumar problema. As pessoas se ofendem, se magoam, se aborrecem, fazem cara feia, param de se falar, falam mal uma das outras. Só que as pessoas elas não sabem a gravidade do que é você se envolver numa situação dessa. Porque na nossa mente, o processo é assim: fulano não fala comigo, o problema é dele, não quero nem saber. Se ele está chateado comigo, o problema é dele, não quero nem saber. Normalmente nós não nos importamos com o sentimento dos nossos irmãos. Se ele está chateado, se ele não está chateado, se ele está magoado, se você feriu, se você não feriu, se você falou uma palavra dura, se tu magoou, se tu aborreceu, se tu falou mal dele. Você não está preocupado muito com isso. Mas eu gostaria que a partir de hoje você se preocupasse muito com isso. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: olha, os antigos disseram que qualquer que matar será réu. E vai a juízo, vai ser julgado. Agora eu, palavra dita por Jesus, eu, porém, vos digo: se alguém se encolerizar contra o seu irmão, numa outra versão ele diz, sem motivo, esse já será réu de juízo. Se ele chamar seu irmão de raca, ou louco, será réu do sinédrio. E se chamar seu irmão de tolo, será réu do fogo do inferno. Aí você me pergunta: Marcelo, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o relacionamento entre nós, irmãos, tem um valor tão significativo, tão importante, que quando esse relacionamento ele é quebrado, destruído, desfeito, você põe a sua salvação em risco. Muitas pessoas não sabem, mas elas estão perdendo a sua salvação exatamente por causa do que elas fazem nos relacionamentos entre os irmãos. Porque se somos irmãos para Deus, nós somos a sua família.
Não é brincadeira quando eu chamo você de irmão. Não é só por um costume porque todo mundo chama. É porque Deus, ele nos vê como uma família. E uma coisa que ele não tem prazer são os seus filhos estarem intrigados. Então ele disse, quando um irmão se encoleriza, se aborrece, se ira, fica indignado contra um outro irmão, ele já vai ser passivo de julgamento, ele vai a réu. Vai se tornar réu. Isso é, naquele dia, Deus vai avaliar se realmente era justo aquele comportamento dele. E principalmente se for sem motivo. Que no caso, acontece isso com frequência. E eu quero ensinar isso a vocês para não acontecer entre vocês, entre nós. Na prática, no dia a dia, seria o seguinte. O irmão passou por você, não lhe cumprimentou. Aí o que você faz? Profundamente ofendido. Não vou voltar para a igreja. Um irmão passou por mim, não falou comigo. Que hipocrisia. Lá na porta do salão ele me cumprimenta, mas aqui quando eu passo ele não fala comigo. Irmão, qual a necessidade de você ter uma postura dessa só porque a pessoa passou por você e não falou com você? Ela pode estar com a cabeça em outro lugar. Ela pode estar mal. Talvez o que ela mais precisaria naquela hora não era sua crítica, mas um abraço seu, ou um sorriso seu. Entendeu? Ou ela pode ter passado e não te viu. Aí você, Marcelo, mas isso acontece? Acontece. Eu já passei por situações, já passar por pessoas, e a minha mente processa 1000 informações. Você imagina todo dia um problema de alguém, todo dia alguém que me liga porque está com uma crise, alguém pedindo conselho, às vezes eu estou andando na rua pensando no problema dos outros. Aí eu passo uma pessoa do meu lado, eu não vejo. E a pessoa disse, não vou voltar mais naquela igreja. Porque o pastor passou perto de mim e não me cumprimentou. Não tem sentido isso. Ou então, você chega numa reunião, por que fulano está me olhando? Sabe se tem uma coisa errada? Estou mal vestido, estou mal arrumado? Está me olhando por quê? As pessoas hoje elas estão se encolerizando sem motivo. E aí quando você fica encolerizado, você fica enraivecido, você fica irado, sabe por que você parte? Você parte para a ofensa. A reação é você começar a externar alguma insatisfação sua e aí você começa a ofender. Aí olha Jesus ele dando continuidade. Olha, quando você se encolerizar, você é réu de juízo. Você chama o seu irmão de louco, você é réu do sinédrio. Ah, Marcelo, o que é o sinédrio? O sinédrio era o tribunal mais elevado lá entre os judeus. Suas causas mais graves eram levadas para o sinédrio. E o que Jesus quis dizer? Quando você ofende um irmão, esse troço é grave. Não é simplesmente deixa para lá. E quando você machuca esse irmão com a sua ofensa, olha o que Jesus disse, você é réu do fogo do inferno. Tem muita gente que vem para a igreja, fulano não está chateado com você. Ah, o problema é dele. Eu falei e falo de novo. Não gostou, fica por isso mesmo. E ela acha que Deus está lá recebendo o culto dela, certo? Aprontou um monte de coisa, fez um monte de coisas de errado, e ela acha que Deus está lá recebendo como Deus não tivesse visto o erro que ela cometeu, a mágoa que ela causou, o dano que ela trouxe. É tão importante que Jesus diz assim, nos versos posteriores, quando fores oferecer a tua oferta no altar, larga ali a tua oferta. Vai reconciliar-te com teu irmão, está escrito, nós lemos agora aqui. Se fores oferecer a tua oferta e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, larga no altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois volta e oferece a oferta. Mas não seria muito mais simples? Não, peraí, deixa eu terminar de ofertar, cantei meu cântico, louvei a Deus, dei lá minha contribuição, agora eu vou lá me resolver? Deus diz o seguinte, para de me oferecer o que você está me oferecendo, e vá primeiro se consertar com a pessoa. E sabe o que as pessoas muitas vezes elas fazem? Elas fazem assim, quando eu sentir no coração eu vou. Quantos casos eu já tive e disse, irmão, você errou com aquele irmão ali. Você não devia ter feito isso. Pastor, eu sei. Você vai procurar ele? Não, pode deixar que eu vou. Aí na semana seguinte,
E aí, foi procurar aquele irmão? Não senti no coração ainda. Isso é, o mandamento de Deus não tem valor? Quando Deus ele diz, vá lá e concilie-te para receber a tua oferta, ele está dizendo o seguinte, eu não vou aceitar o que você tem para me dar, seja aplauso, seja cântico, seja dízimo, seja o que for, enquanto você não reparar o dano que você causou na vida de alguém. E a gente precisa estar muito atento a isso, que isso é uma das maiores armas do diabo contra a vida da igreja. As pessoas, elas, com tanta facilidade, elas machucam as outras pessoas, quando criticam, falam por trás, sabe, aumentam, inventam. Conheci tantos irmãos feridos, por quê? Porque fulano tinha falado dele, ciclano tinha falado dele. E o certo seria, se você tem alguma coisa para falar do irmão, fale direto para ele, não fale para os outros. Que inclusive um dos ensinamentos deixados por Jesus foi exatamente esse. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só. Está escrito, Mateus 18, que também é um ensinamento doutrinário. Agora, vamos ver se isso aqui não é uma coisa muito importante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já ficaram chateados com alguém? Levante a mão quem já ficou chateado com alguém. Pode baixar a mão. Você já dividiu a sua crítica acerca dessa pessoa com alguém, sem falar com essa pessoa primeiro? Levante a mão quem já fez isso. Olha como a gente tropeça. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu estivesse chateado com um de vocês, e eu começasse a falar para todo mundo que eu estava chateado com vocês, mas com vocês mesmo eu não falo, eu pergunto, vocês achariam que eu estaria agindo certo ou estaria agindo errado? Errado. Então eu pergunto para você, se você soubesse que eu falei de vocês para outra pessoa e não falei com vocês, vocês ficariam chateados? Eu pergunto, se vocês falarem de alguém que vocês estão chateados e saírem falando para as outras pessoas e não procurar propriamente a pessoa com quem você tem que tratar, você não acha que elas também ficariam chateadas com vocês, não? Eu pergunto, será se alguma crítica que você já fez a alguém não chegou ao ouvido dessa pessoa que você andou criticando? Se você não gostaria que fizesse com você, se você ouvir falar, fulano está falando de você. Então por que você já falou dos outros? Onde eu quero chegar com relação a isso? Se você está chateado com alguém, vá até a pessoa e fale para ela. Não fale para os outros. Porque se você falar para os outros, você não vai mudá-la. Mas se você falar para a pessoa, talvez você a mude. Esse é o ensinamento deixado por Jesus. Se o irmão estiver chateado com você, vá até o irmão. E se você estiver chateado com o irmão, vá também até ao irmão. Esse é o ensinamento. Quando você quebra esse ensinamento, sabe o que acontece? Você vai desobedecer o mandamento de Deus. Mas pastor, eu falei com o meu líder. Você chegar com o seu líder e compartilhar com ele para pedir um conselho, não há nada demais. Você procura o seu líder, seu pastor, estou chateado com fulano, aconteceu isso, o que eu faço? Qual a sua intenção em comentar? Não é buscar ajuda para resolver? Sim ou não? Então não há nada de errado nisso. Mas se você comenta com outra pessoa, não porque você quer conselho ou ajuda, mas você quer colocar as pessoas contra aquela pessoa que você está ofendido, você vai estar pecando. E aí por que muitas vezes a gente está orando a Deus? Deus me abençoa, Deus me responde, Deus me ajuda, Deus opera na minha vida e Deus não está te atendendo. Porque nessas pequenas coisas nós estamos tropeçando e não achamos nada demais.
Até um tempo atrás, a maioria de vocês não achava nada demais ficar intrigado com alguém. Até um tempo atrás, muitos de vocês não achavam nada demais vocês ferirem alguém e não pedir perdão. Concorda comigo ou não concorda? Concordo. Então, quantas coisas erradas que nós fizemos, crendo em Deus, frequentando, né, as reuniões cristãs, você está ali, Deus me ouve, Deus me escute, Deus me atende e você não sabe por que a vitória não vem. Não vem porque há coisas na nossa vida desajustadas. E agora, a doutrina, ela vem nos ensinar o quê? A viver. O que nós estamos aprendendo aqui é viver da maneira certa. E o que Jesus está me ensinando? Como viver da maneira certa. Não ensinar as pessoas aquilo que eu não consigo praticar. Ele está me ensinando a não mirar com facilidade quando alguém me fala de uma outra pessoa, sem eu ter certeza realmente dos fatos. Não saindo a boca, não abrindo a boca para ofender ninguém, porque eu posso me tornar réu do fogo do inferno. Olha o que Jesus está me ensinando a viver. Mude a sua maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de administrar os seus relacionamentos. Você está aprendendo aqui que quando você estiver na presença de Deus, você tem que estar sempre fazendo uma autoavaliação. Se você não feriu ninguém, magoou ninguém, entristeceu ninguém, aborreceu ninguém. Para quê? Para que Deus receba de fato o seu culto, a sua adoração. Eu passei por lugares que essas coisas não eram ensinadas. Então sabe o que acontecia? Muitas vezes o jovem chegava em casa, magoava profundamente os pais, porque eram rebeldes, desobedientes, teimosos, e chegava na igreja, queria tocar, dançar, fazer como Deus estivesse recebendo naturalmente. Então, no nosso ensinamento, ou no ensinamento de Jesus acerca da doutrina, nosso papel é viver da maneira que Ele está estabelecendo. Amém? Vamos continuar então aqui. Verso 25 da doutrina de Jesus. Ele diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último cêntimo. Bom, outro ensinamento importantíssimo. Quem lê aqui acha assim, que coisa interessante, né? Mas a gente tem que refletir sobre esse ensinamento. Olha o que Jesus disse. Quando encontrar com o teu adversário no caminho, concilia-te depressa. Ele não manda assim, pensa bem, se deve, se vale, se não. Depressa vai lá se reconciliar. Ué, que pressa é essa? Que negócio é esse aí? Conciliar depressa? O que Jesus está querendo dizer? Primeiro, quem é o adversário? Bom, um adversário, para se tornar adversário, é porque você fez alguma coisa muito ruim com ele. Nosso adversário é aquela pessoa que você comprou e não pagou, falou mal e ele descobriu, que você traiu, que você enganou, que você feriu. Pare e pense agora, todo mundo, nas pessoas que passaram pela vida de vocês e que de alguma maneira vocês causaram algum dano na vida dessas pessoas. Alguém no passado. Marcelo, me dê um exemplo. Eu fiquei com uma menina, ela se apaixonou por mim, quando ela se apaixonou, eu dei um pontapé nela. Estou dando exemplos práticos do que é a realidade. Aquela pessoa que tu fez aquela fofocada toda, ela descobriu que tu botou o nome dela num embaraço terrível. Aquela vizinha que tu quase enfiou a mão na cara dela, lembra? Tu foi lá, fez o barraco. Que ela não olha a tua cara nunca mais.
Aquela pessoa que tu pegou o dinheiro emprestado e nunca deu uma satisfação, tu sumiu. Até hoje ela não sabe onde você está. Bom, só estou dando alguns exemplos, porque as pessoas se tornam muitas vezes nossos adversários. Se não gostam da gente. Isso é. Jesus disse assim, quando encontrar com as pessoas que você causou algum dano, isso é, virou seu adversário, vai rápido conciliar-te com ela. Por quê? Antes que ela te entregue, numa outra versão, diz ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial. E o oficial te coloque na prisão. Você vai ficar lá preso até pagar tudo. O que Jesus quis dizer? O adversário é a pessoa que a gente causou algum dano significativo. O juiz, ele é Deus, certo? Ele diz que o adversário concilia-te depressa, porque o adversário pode te entregar ao juiz. É mais ou menos assim. Quem aqui já entregou alguém na mão de Deus porque sofreu uma injustiça? Levante a mão. Fulano fez isso comigo, eu entrego ele na mão de Deus. Já fez isso? Já, não já? Alguns aqui fizeram isso. E por que você entregou na mão de Deus? Porque você se sentiu injustiçado. Da mesma maneira que você entregou alguém na mão de Deus porque você se sentiu injustiçado, se você tem algum adversário e ele se sentiu injustiçado porque você fez alguma coisa injusta, eu pergunto, será que ele não entregou você também na mão de Deus? E se ele te entregou na mão de Deus, na mão do juiz, o que é que o juiz vai fazer? Vai te julgar. E se você for condenado pelo juiz, que é justo, você vai parar onde? Na prisão. O que é prisão? A prisão são áreas da nossa vida que estão aprisionadas. Meu Deus, a minha vida financeira nunca muda. Meu Deus, minha vida sentimental nunca se resolve. Meu Deus, a minha vida nessa área nunca se levanta. A gente tem que ter um certo cuidado, porque na verdade, algumas áreas da nossa vida nunca se resolvem, porque todos nós podemos passar por um momento de tribulação. Mas algumas áreas da nossa vida nunca se resolvem, é porque na realidade, alguém lá atrás te entregou na mão do juiz. E se te entregou na mão do juiz e tu foi injusto, tenha certeza de uma coisa, alguns acontecimentos na sua vida podem ser o pagamento da sua injustiça. Isso é, sua vida está aprisionada. Você lembra aquela menina que você fez sofrer porque tu tomou o namorado dela? Quantas coisas que nós causamos dano na vida das pessoas e a gente não percebe que elas entregaram a nossa vida na mão do juiz. A questão é, a gente esquece das coisas. E o que a gente fez, às vezes tem lá atrás 15 anos, 10 anos, e você não sabe por que hoje você está passando por isso. Porque hoje você está sofrendo. Mas a verdade é, o tempo passa. Mas todas as nossas obras, elas são registradas no livro de Deus. As boas e as ruins. Se você feriu alguém, tenha certeza de uma coisa. Em algum momento da vida, você vai ser ferido. Se você enganou alguém, saiba de uma coisa. Você vai ser enganado. Se você cometeu injustiça com alguém, alguém vai cometer injustiça com você. Porque o teu adversário vai te entregar ao juiz. Então, qual é o conselho que eu te dou? Falou mal de alguém, aquela pessoa não fala com você. Você
Enganou teu namorado, que você não sabe onde por onde ele anda hoje, mas ele nunca mais olhou na tua cara, porque quando você era jovem, você enganou ele e ele não gosta de você. Você pegou alguma coisa de alguém e não devolveu. Vá corrigir tudo que você já fez de errado com os outros. Ah, Marcelo, eu tenho uma dívida da cantina da outra igreja de 5 anos atrás, comprei uma conchinha e não paguei até hoje. É só R$3. Irmão, vá lá e pague. Corrija tudo que você fez de errado. Para que você não seja penalizado por alguém que te entregou na mão do juiz. Eu não sei onde você agiu errado, mas você sabe. E pode ser o tempo que for. Uns 20 dias atrás, eu lembrei que eu cometi uma injustiça com uma pessoa que deve ter mais ou menos uns 15 anos. Eu não sei nem mais onde essa pessoa se encontra lá no Rio de Janeiro. Você acredita que eu fui atrás e achei? Achei e falei com essa pessoa, olha, eu quero lhe pedir perdão porque eu fui injusto com você. Você me perdoa? E a pessoa falou assim, Marcelo, você está perdoado. Ah, Marcelo, mas tem 15 anos. Talvez eu até paguei por esse erro, dessa injustiça, e eu não sei. Que às vezes eu já passei por coisas na vida e falei, meu Deus, por que eu estou passando isso? Mas seja o que for, se eu já passei ou se eu vou passar, cancelei isso hoje. Eu procurei a pessoa, achei a pessoa, entrei no Face de um, no Face do outro, fulano deve ser conhecido, eu vou achar. Achei o telefone dela, entrei no zap dela, comecei a conversar, mandei a mensagem, ela me revolveu. Graças a Deus, hoje eu me sinto. Não é porque você esperou 15 anos, porque eu lembrei esse dia. Esse dia que minha mente, rapaz, eu fiz isso com fulano, fui injusto com ela. Eu vou corrigir isso agora. Então, o conselho que eu dou para você, tenha 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, foi seu primeiro namorado, seja lá o que for, seu primeiro emprego, seja o que for, você identificou que existe alguém que você foi injusto e virou seu adversário, não gosta de você, não fala com você, não olha para você por causa do seu erro. Se o conselho de Jesus, repare o dano, concilia-te depressa quando você tiver a oportunidade de encontrar com ele no caminho. Amém? Vou dar continuidade aqui ao estudo. Nós paramos em que versículo? Mateus. Oi? Vamos agora ler o 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam e lança-o de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. O assunto anterior que nós abordamos foi sobre os relacionamentos. E o assunto que nós vamos abordar aqui são sobre os pecados sexuais. Jesus disse assim, ouviste o que os antigos disseram. Não adulterarás. O que é o adultério? A traição, certo? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pecado da sexualidade, para Deus, não é o ato propriamente dito, mas sim o desejo em cometer o ato. E aí Jesus ele diz o seguinte, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se tua mão te faz pecar, arranca fora. O que ele está querendo dizer? Pastor, arranca o olho mesmo? Arranca a mão? Não. Jesus está falando que os pecados que envolvem a questão sexual, nós temos que ser extremamente radicais.
radical. Qualquer situação que você se coloque em risco, que pode induzir você ao pecado, evita. Corta. Para quê? Porque para Deus, o pecado não é propriamente o ato cometido, mas sim um desejo pelo ato do pecado da sexualidade. Então a gente tem que ter uma série de cuidados para que a gente não se encontre envolvido numa situação dessa e desagrade a Deus. Quais são os cuidados? Seja radical. Marcelo, o que seria ser radical? Ser radical é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa que seja minha vizinha e todo dia eu vou para o trabalho e ela trabalha do lado da minha empresa. Eu poderia dar carona para ela, né? Um dia não tem nada demais. Mas sabe o que vai acontecer quando você ficar 3, 4 meses dando carona todo dia? Nada, não. Vai acontecer sim. Muita conversa, muito bate-papo, muita intimidade, certo? Aí um belo dia você está chateado com a esposa, mas ela te dá mais atenção do que a esposa. Qual é o resultado final disso? Então o que você faz? Não dá carona. Mas coitado da menina. Isso é, a gente tem que ter um certo cuidado para não se envolver em situações que possam levar a gente ao pecado. Um outro exemplo prático, certo? Computador é um instrumento fácil para você acessar pornografia. Não é verdade? Alguns aqui já devem ter acessado a pornografia no computador. Não precisa me dizer quem já fez. Tá bom? Aí você diz assim, ai Marcelo, eu não aguento. Eu entro no meu quarto, quando eu vou ver, eu estou totalmente envolvido com aquilo. Eu ligo para mexer no Face, daqui a pouco aparece aquela telinha aqui. E daqui a pouco, quando eu estou vendo, minha mão está querendo ir lá. Eu vou clicar e quando eu vou ver, eu já entrei num que não presta. O que você vai fazer? Se o problema é porque no seu quarto você não resiste, coloca o computador aonde? Na sala. Você não vai ter coragem de abrir ali com a sua mãe passando de um lado para o outro. Certo? Estou errado ou não? Verdade. Normalmente a tentação é quando você está sozinho. Começa a vir os pensamentos. Dá um outro exemplo prático. Você tem um namorado. Aí, você chega na casa da sua namorada. Oi? Oi, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Entra. Sua mãe tá aí? Não, tem ninguém não. Mas fique tranquilo, não vai acontecer nada. Quando você senta na sala, sua mente já começa a se manipular. Não vai acontecer nada, mas pode acontecer. Não vai acontecer nada, mas se acontecer. Não, mas eu não devo, Deus não se agrada. Ai, mas também não estou resistindo. Eu pergunto, o que você vai fazer? Vai lutar contra aquilo ou vai deixar a pessoa do lado de fora? Do lado de fora, olha, eu vou atender você no portão, certo? Por quê? Porque se eu entrar aqui, pode acontecer... Não, eu me controlo. Depois que você acende o fogo na palha, você assopra para apagar. O que acontece? Inflama. Então não vem com essa história de que você se controla, porque ninguém se controla. Então o que você faz? Do portão, sua mãe não está aqui. Não, você vai na varanda nós dois. Nosso papel é fazer o quê? Corta tudo que pode levar você ao pecado da carne, corta. Mas Marcelo, é bom. Não compensa um pequeno momento de prazer com o estrago que vem depois do que você fez. Que posso lhe falar uma coisa? Os maiores estragos nas famílias estão ligados aos relacionamentos sexuais incorretos. Então Jesus ele já é radical. Se teu olho te faz pecar, arranca. Tua mão te faz pecar, corta. Isso é, arranque da sua vida tudo que pode levar você ao pecado. É melhor você saber esperar em Deus e ser feliz pro resto da vida do que você se precipitar e viver um momento de felicidade e depois você sofrer pro resto da vida.
como acontece em muitos casos aí. Às vezes a pessoa está sofrendo no relacionamento, mas ela não sabe que ela está colhendo o que ela fez no passado. Passou por 3, 4, 5 relacionamentos, nunca tentou para a palavra de Deus. Quando ela era nova, traiu o namorado. Aí aquele menino saiu da vida dela, um dia ela casa. Aí o marido trai. Aí eu tô sofrendo com meu marido de trai. Lembra quando você era novinho e traiu teu namorado? Então a gente precisa estar muito atento, porque os pecados da sexualidade, eles causam grandes danos à vida das pessoas. Porque há princípios que numa outra oportunidade eu vou falar para vocês, que são as transferências que acontecem quando há esse tipo de envolvimento sem santidade. Transferências demoníacas. Mas numa outra oportunidade nós falamos sobre isso. Dando continuidade, vamos falar agora no verso 31. Jesus diz assim: também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Hoje as pessoas, elas casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam. Se não deu certo, desfaz. Às vezes não casa legalmente porque acha que não vai dar certo. E aí depois não deu certo, elas terminam. Como diz a palavra, que os últimos dias seria mais ou menos assim. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, e foi quando o Senhor voltou. Hoje a gente vive essa realidade. Não existe mais casamento duradouro. Porém, eu quero que vocês saibam que Jesus estabeleceu regras e condições para que de fato possa ser aceito a separação. Muitas pessoas não sabem essas regras. Primeiro, Jesus ele estabelece o seguinte: você só pode repudiar alguém. O que é repudiar? Eu não quero meu marido, mas ele não quer se separar de mim. Então eu largo ele. O que eu fiz? Repudiei. Me ama, minha esposa me ama, mas eu não gosto dela. Não aguento mais ela. Larguei e fui embora. O que eu fiz? Repudiei. Ela quis a separação? Não. Ela não quis a separação. Mas você quis. Então, já que você quis, foi uma separação consensual? Sim ou não? Não. Foi o quê? Repúdio. O que é repúdio? Abandono, largo, não te quero, não te aceito. Jesus ele disse que você só pode repudiar e dizer eu não te quero mais se houver infidelidade. Condição para você dizer eu não te quero mais, pelo amor de Deus, deixa eu ficar, não quero mais você. É quando existir infidelidade. Então o que ocorre? Os que são casados, cuide bem do seu casamento para que seja para sempre. Para os que são solteiros, escolham bem com quem vocês vão casar. Para que amanhã vocês não estejam numa condição de perder a própria salvação pelo fato de terem feito a escolha errada e acordou no dia seguinte assim, eu não gosto mais. Uma pessoa uma vez me procurou lá no Rio de Janeiro e ela falou assim para mim: Marcelo, eu quero me casar, né, com essa pessoa e eu queria saber se você poderia fazer o casamento. Eu falei, claro. Só que tem um problema, meu ex-marido não queria me dar o divórcio e por não querer me dar o divórcio eu queria fazer um casamento de contrato de união estável. E eu falei para ela assim, olha, por que o seu marido não quer me te dar o divórcio? Ele não quer me dar o divórcio porque ele não quer a separação. Ele te traiu? Não. Então eu não posso te casar. Como não pode me casar? Eu estou separado há 2 anos. Você concorda comigo que você repudiou seu marido? Ele não traiu você. Não quer sua separação. Simplesmente você não gosta dele e você largou ele. Mas Marcelo, já tem 2 anos, vou para 3 anos, já estou com uma outra pessoa. E eu falei para ela o seguinte, olha só,
Eu entendo essa situação. Eu sei que você não tem mais nada a ver no outro relacionamento. Mas se você conseguir me explicar o que está escrito aqui do que Jesus disse, é o caso de você. O problema é que o que ele disse aqui você está enquadrado dentro. O que eu faço então? Vou ficar solteiro, irmão? Tem duas escolhas. Ou volta pro teu marido, ou fica solteiro. Ah, meu Deus, e agora? O que eu posso dizer para você é o seguinte. Se você acredita que esse relacionamento seu agora é de Deus, faça uma prova para Deus. Coloque para Deus o seguinte, que o meu marido aceite eu procure meu ex-marido e ele aceite me divorciar consensualmente. Faça um jejum, ore e peça a Deus um milagre. Porque se você se separar litigiosamente, quem assinou foi o juiz. E está escrito lá, o que Deus uniu, não separe o homem. Ela jejuou, orou, passou mais ou menos um mês e ela foi lá. E milagrosamente, o marido voltou atrás e disse, você está liberado. Então, deixo para vocês que essa situação é uma situação até muito complexa. Cada caso é um caso, mas os que são casados, façam uma boa manutenção do seu casamento. Os que são solteiros, cuidado, para você não fazer escolhas que amanhã você se arrependa e possa sofrer no futuro. Amém? Vamos lá, nós estamos terminando já. Verso 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um só cabelo, branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Você já jurou por alguém? Juro por Deus que eu vou fazer. E não fez? Já jurou por alguma coisa que você não cumpriu? Já, não já? Para você não sofrer essa maldição, Jesus diz assim, não jure por ninguém. Nem por Deus, nem pela tua cabeça, nem por Jerusalém, não jure. Marcelo, por quê? Porque Deus disse aqui para não jurar. Se ele dissesse para jurar, eu juraria. Já que ele disse não, então não jure por ninguém. Não prometo pelos meus pais que eu vou fazer isso. Para Deus você vai estar cometendo um grande erro se você jurar e não cumprir. Então é melhor você não jure por ninguém. Aí ele diz assim, antes seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência do maligno. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês para ver se a gente se encaixa nesse ensinamento doutrinário. Alguém aqui tem dificuldade de dizer não? Por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o grande problema das pessoas que têm dificuldade de dizer não? Elas se enrolam. Porque todo mundo vai pedindo as coisas a ela e ela nunca diz o quê? Não. Daqui a pouco ela está toda embaraçada porque ela não consegue cumprir o que ela acordou. E quando você diz sim e você não pode fazer, você vai defraudar a pessoa com quem você acordou. Então Jesus disse assim, sim, sim, não, não. Ou você pode ou você não pode. Se você não pode, diga não. Como é que acontece no dia a dia? Isso acontece muito entre os parentes, né? Você tem um irmão, tem uma irmã, tem a sogra, tem o filho, tem não sei quem. Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? E você não consegue dizer não. Aí você deixa de fazer o que você tem que fazer para fazer o dos outros. Você está agindo certo? Aí tu entra em crise dentro de casa, porque o que você tem que fazer para a família não faz, mas faz para todo mundo. Por quê? Porque você não consegue dizer não.
Jesus disse o seguinte: sim, sim, não, não. A partir de hoje, aprenda a dizer não. A pessoa falou alguma coisa, não dá para fazer? Não, infelizmente não dá. É melhor você dizer não e não fazer do que você dizer sim e não fizer. Então, aprenderam agora? Não dá é não. E podemos aplicar isso em outras áreas da nossa vida também. Eu vou deixar um exemplo aqui que eu citei uma vez. Vou repetir esse exemplo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma mãe tinha uma filha. E essa filha ficava teimando. E essa mãe me procurou e falou assim: eu não entendo. Ai, minha filha é teimosa demais, fica me perturbando o tempo todo, eu não aguento mais. As amigas chamam ela para sair: mãe, deixa. Mãe, dá dinheiro, mãe disso, mãe aquilo. E ela veio me procurar e conversar comigo sobre o assunto. Eu falei: você sabe de quem é a culpa? De quem? Sua. Minha? A culpa é sua. Por que a culpa é minha? Simples. Primeiro você diz não, e depois você diz sim. Quando a sua filha te procura, a primeira resposta que você diz é não. Mãe, posso subir na minha casa da minha colega? Não. Mãe, posso ir no shopping? Não. Posso sair com meu amigo? Não. Você não pensa. Aí o que acontece? Primeiro você diz não, depois você pensa, aí o que você faz? Aí você diz sim. Porque você ficou com pena, porque ela ficou triste. Não, vai. Aí você pensa que você está fazendo bem. Mas na verdade, você está fazendo mal. Aí eu dei um conselho para essa pessoa. Olha, o conselho que eu lhe dou é o seguinte: ou você não diz nada na hora e pensa e depois define, ou se você definir, não volte atrás. Porque você está estragando seus filhos, está estragando a sua filha com a sua atitude. Aí o que ela fez? Fez exatamente assim. Primeira semana: mãe, deixa eu fazer isso, vou pensar. Não, preciso dar a resposta agora, porque fulano está esperando o telefonema. Vou pensar. Aí passou algumas horinhas, ela pensava: olha, eu não quero que você vá. Mãe, deixa. Aí ela lembrou. Marcelo falou: se eu disser não, é não. E ela com o coração mole já, querendo dizer sim, mas não. Na segunda semana, outra situação, vou pensar. Não. Quando passou mais ou menos um mês, e aconteceram umas 3 ou 4 situações que ela disse não e era não, sabe o que aconteceu com a menina? Parou de teimar. Ele falou: só tinha razão. Por que ela parou de teimar? Porque agora é sim, sim, não, não. Quando ela já percebeu que o não da mãe era definitivo, parou de ser teimosa. Por que os seus filhos são teimosos? Por quê? Porque a gente primeiro diz não e depois diz sim. Se você se enquadra nessa situação, mude. E se você que não tem filho um dia tiver, não seja precipitado no falar. Ou é sim, sim, ou é não, não. Bom, vamos concluir aqui. Onde nós paramos? Já estamos terminando, tá? Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Preste bem atenção nisso. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra.
Aí você diz, mas isso aqui é muito complexo. Se uma pessoa meter a mão na minha cara e eu não posso fazer nada, eu tenho que dizer, bate mais. Quando Jesus se refere a isso aqui, ele não está falando de agressão física. Ele está falando do comportamento que nós temos que ter quando alguém nos fere. Normalmente, quando alguém nos fere, a nossa reação é fazer o quê? Ferir também. Normalmente, fulano está falando de mim? Ah, deixa ela ver que eu vou contar tudo que ela faz de errado. Não é assim? Tu já fez isso alguma vez? Já? Não já? Então. Só que Jesus, ele ensina e diz o seguinte, olha, não resista ao mal. Isso é, se alguém te ofender, não ofenda, não revide, não devolva. Mas Marcelo, por que não? Porque nós temos que entender que a gente vive no mundo espiritual e na realidade, muitas vezes o diabo usa a boca das pessoas e na maioria das vezes ele usa a boca das pessoas quando ela está descontrolada. Quando ela está descontrolada, ela fala sem pensar, ela fala o que não quer, ela fala uma série de coisas. Você já falou uma coisa que você não queria falar, mas acabou falando porque estava com raiva? Não já? Então o diabo ele sabe usar a hora certa para nos atingir. E quando você cede ao que ele está querendo fazer, você caiu na armadilha dele. Porque o que ele quer é arrumar uma intriga entre você e alguém, arrumar uma confusão, certo? Quando alguém está te ofendendo, essa pessoa ela está descontrolada, ela está descompensada, aí você descompensa também, aí ela fica mais descompensada e aquilo ali vai dar um final negativo. Ou a pessoa nunca mais vai falar com você, certo? Ou ela vai carregar aquilo pro resto da vida, ou ela vai acabar o relacionamento com você ali. Ou muitas vezes ela vai esfriar o próprio amor, porque às vezes isso acontece muito entre o casal. Ah, ele me paga. Ele me paga, não vai ficar desse jeito não, vou dar o troco para ele. Tem muitas formas que as pessoas usam no relacionamento do casamento para a hora de dar o troco. Que é o quê? Se vingar. Ah, eu me vingo dele, deixa ele só, vê só. Quando ele me procurar de noite, eu vou me vingar dele. Quantas atitudes nós cometemos num relacionamento, no casamento, com os pais, com os vizinhos, com as pessoas. Então Jesus ele diz o seguinte, olha, não se vingue do mal. Ué, a pessoa está te ofendendo, quem entrou na história? O mal. O mal pertence a quem? Ao diabo. Quem está usando aquela pessoa é o mal, você tem que discernir. Então o ensinamento de Jesus é o seguinte, não pague o mal com o mal. Então a partir de hoje, se alguém fizer mal a você, não faça mal a... Vai ficar por isso mesmo? Agora eu tenho que ser bobo? Não. Você não está sendo bobo não. Você está sendo estratégico. É melhor Deus defender a sua causa do que você tentar defender com suas próprias mãos. Quantas vezes me fizeram algum mal e a minha vontade era de me vingar e eu coloquei na mão de Deus. As pessoas falam, Marcelo, tu vai deixar por isso mesmo? Fulano está falando de você, tu não vai fazer nada não? Eu acho que você devia falar tudo que você sabe dele. Quantas pessoas da igreja me cercaram e falavam isso para mim? Fulano está falando isso de você, acho que você devia falar tudo que você sabe. Para todo mundo saber quem ele é. Não. Bateu na minha cara, bate na outra. Porque eu sei de uma coisa. A pior coisa que tem é cair na mão de Deus. E quando você deixa Deus defender você, tenha certeza de uma coisa. Deus sabe qual é a melhor recompensa para aqueles que te ferem. Então vamos adiante. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Marcelo, o que está querendo dizer? Que ensinamento é esse? Você já ficou intrigado com alguém porque ficou insistindo que queria alguma coisa de você, que achava que era... Já brigou por causa de roupa? Sua irmã? Não, roupa é minha. Não, é minha. Não, é minha. Não, é minha. Não, eu não vou te prestar mais, não. Nunca mais pega na minha roupa, hein? Se mexer na minha gaveta. Já ficou sem falar com uma semana com a sua irmã por causa de uma peça de roupa? Olha o que Jesus aqui ele ensina aos seus seguidores. Se alguém pleitear com você, se alguém discutir com você, se alguém pedir, é meu, me dá. Não brigue. Não crie problema, leva.
A gente às vezes divide uma família por causa de pai morreu, não, a televisão é minha, não, a televisão é minha. Não, eu que tenho que ficar com a televisão, eu ajudei a pagar a televisão. Aí daqui a pouco você para de falar com teu irmão porque o pai morreu, discutindo por causa de uma televisão. Então, a partir de hoje, qual o ensinamento deixado por Jesus? Pleiteou, discutiu, brigou? Deus tem muito mais para te dar do que você ficar brigando por causa dessas coisas. Vamos lá, próximo ensinamento. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Uma coisa muito importante aqui que Jesus fala, ele fala aqui é sobre o espírito voluntário. Jesus é o seguinte, se alguém te chamar para caminhar 1000 passos, vai o quê? 2000. O que ele está querendo dizer? Seja sempre uma pessoa solícita, voluntária, prestativa. Marcelo, vamos me fazer de bobo? Deus não está vendo? O que custa você se doar? Agora, existem pessoas que querem a bênção de Deus. E Deus muitas vezes prova ela na hora de servir, certo? E ela nunca dá. Fulano vive me pedindo isso. Não aguento mais. Não aguento, meu Deus. Arruma outra pessoa para fazer, tem que ser eu. Então, preste atenção que Deus está vendo o comportamento que você tem. Então, você quer a bênção de Deus? Sim ou não? Então, seja uma pessoa sempre pronta a servir. Você pode servir? Não pode servir, diga não. Mas se você pode e não serve, então você é aos olhos de Deus. Deus está vendo. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa prestativa. E aí, para finalizar, ele fala aqui. Isso aqui é forte. Dá quem te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Isso é outra coisa muito interessante. Claro que a gente não pode sair distribuindo dinheiro, né? Às vezes a pessoa dá um prato de comida, aí tu dá o dinheiro para ela, vai lá e compra uma garrafa de cachaça. Você está ajudando ou você está atrapalhando? Está atrapalhando. Porque sabe, eu estou com a receita do remédio aqui, você pode comprar o remédio? Aí você dá lá R$30, ela dobra a esquina ali e gasta com droga, gasta com outra coisa. Mas na essência aqui, Jesus disse o seguinte, que a gente, podendo ajudar, se alguém te pedir, não negues. Se alguém precisar de emprestado, não negues. As pessoas, às vezes, elas são hoje, a sociedade tem transformado hoje o ser humano em alguém muito individualista. É meu, ninguém toca, ninguém mexe, não divido com ninguém. Só que o que é seu, o dia que você morrer, vai com você? Vai? Não vai. Mas a sua atitude de ajudar alguém ou não, vai com você. Sabe por quê? Porque está escrito que quando a gente comparecer perante o tribunal de Cristo, nós seremos recompensados segundo as nossas obras. Está escrito assim. Compareceremos perante o tribunal de Cristo e seremos recompensados segundo as nossas obras. Sejam boas ou sejam más. O dinheiro, o carro, a casa você não leva, mas o que você fez pelas pessoas, isso você leva. Perante Deus, isso está tudo registrado. E a pior coisa que tem é você poder fazer e não faz. Por quê? Porque você é pegado, porque você é avarento, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu não estou dizendo que você tem que sair distribuindo tudo que você tem para passar necessidade. Mas eu quero dizer para você, aprenda a dividir, aprenda a ajudar, aprenda a socorrer. Tenha certeza de uma coisa, se você ajudar alguém com 20, com 30, Deus vai te dar 60, 80. Se você não tem para ajudar, ok, não tem para ajudar, não ajude. Mas se você tem, ajude. Faça por onde, para que de fato o Senhor, Ele veja e Ele te abençoe.
Então, sonde o seu coração e faça uma reflexão se você é uma pessoa dada a ajudar. Se você é capaz de dividir o que você tem com quem não tem. Se você é capaz de socorrer alguém financeiramente no momento que essa pessoa está tendo necessidade. Se você é capaz realmente de emprestar e faz de coração. Se é aquela, ai meu Deus, estou emprestando, não vou emprestar, não empresto. Lembre-se que tudo que você fizer pelas pessoas, você terá uma recompensa do Pai. Vê se não está escrito assim, tive fome, me deste de comer. Tive doente, foste me visitar. Tive nu, me vestistes. Você deu de comer, implica em gasto. Falou investir, implica em gasto. Isso é, o que o Senhor disse? Vinde benditos de meu Pai, porque quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizestes. Então, o ensinamento de Jesus é, seja uma pessoa sempre desprendida. Você tem para ajudar? Ajude, abençoe, porque a vida passa, um dia você vai embora e o que você fez por alguém será registrado lá no céu. Inclusive, eu citei até no domingo uma passagem bíblica, que eu acho que eu li ali, que fala do rico e do mendigo, né? O mendigo morava aos pés do rico, cheio de ferida, cheio de chaga. O rico entrava, saía. O rico foi condenado e o mendigo foi salvo. Por que o rico foi condenado? Porque era rico? Sim ou não? Por que ele foi condenado? Porque era avarento. Podendo ajudar a pessoa ali e não ajudou. Estava na porta dele todo dia. Todo dia ele passou tempos e tempos e tempos ele vendo. Então seja solidário às pessoas. Vamos terminar o capítulo agora. Verso 43 em diante, a gente termina o capítulo 5. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente o que os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. Aqui acaba o capítulo 5 e hoje acaba aqui a nossa aula. Resumindo, Jesus diz o seguinte, ouviste o que os antigos disseram? Amarás o teu inimigo e odiarás, amarás o teu amigo, teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é isso que ele ensinou? Aí Jesus ele ensina agora para nós agirmos diferente. Ame os vossos inimigos. Marcelo, onde está o inimigo? Certo? O inimigo é aquela pessoa do trabalho que quis te ferrar para tu ser mandado embora. O inimigo é ex-amante do teu marido, que já teve um caso com ele. Eu só estou pegando caso pesado, certo? O inimigo é aquela pessoa que te deu uma volta. Marcelo, como é que eu posso amar alguém que quer o meu mal? Bom, primeiro vamos partir do seguinte princípio. Deus habita em você, sim ou não? Habita ou não habita? Se Deus habita em você, a Bíblia diz que Deus ele é a... Se você não consegue amar, então Deus não habita em você. E como é que eu posso amar o meu inimigo? Quando eu tenho entendimento que, na verdade, ele não é meu inimigo. Quem está nele que é o meu inimigo. Porque aquela pessoa que quer me ferrar, que quer me prejudicar ou que já me prejudicou, tem alguém nela. E eu te garanto que não é Deus. Certo? Uma pessoa que quer te prejudicar, que quer o teu mal, que tenta te atrapalhar, que tenta destruir o teu casamento. Tu acha que Deus habita nela? Sim ou não? Quem habita nela?
Demônio, certo? Bom, se o demônio habita nela porque ela está querendo ferrar com você, e você, porque é teu inimigo, tu quer ferrar com ele também, quem habita em você então? Porque você disse para mim que o demônio habita na pessoa porque ela quer ferrar com você. Como é teu inimigo, você também é inimigo dela, tu quer ferrar com ela, antes ela do que eu. Quem que habita em você também se você quer ferrar o outro? Opa, demônio. Então, o ensinamento que Jesus deixou assim, ame os nossos inimigos. Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Ore por ela, não é isso que ele diz aqui? Orai pelo que vos persegue. Se ela fala mal de você, fale bem dela. Porque Jesus disse, Jesus, ele fala, Deus faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. Então, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas aquela pessoa não merece ser punida? Merece. Quem vai punir ela não vai ser você, vai ser Deus. Quando você deixa Deus te defender, você vai ser honrado. Agora, quando você tenta se defender, Deus não se mete. Ah, Deus só não me defendeu. Tu não tentou se resolver? Agora, quando você entrega na mão de Deus, coloca a pessoa na mão de Deus, com certeza você vai ter uma possibilidade muito maior ou total de você sair bem nessa história. Então, guarde esse ensinamento, porque no nosso dia a dia a gente tropeça em muitos deles. Por isso que nossas orações são retidas e por isso que as pessoas sem Deus estão sofrendo. Elas não sabem viver, porque as pessoas do mundo, elas não praticam isso aqui. Ó. As pessoas do mundo não dão a cara a tapa. As pessoas do mundo, elas odeiam quem odeia elas. As pessoas do mundo, elas são egoístas, só pensam nelas, não ajudam ninguém. As pessoas do mundo, elas têm a esposa e canta mesmo a mulher do outro. A pessoa do mundo faz tudo que é o contrário. Porque eles estão sofrendo. Ah, Marcelo, eu não acho não. Eu passo ali, eu vejo no barzinho todo mundo rindo, batendo papo, contando história. Eu, às vezes fico até com inveja. Eu falo até para Deus, Deus, eu não entendo. Eu te sirvo e estou passando por isso tudo. Aquela pessoa lá andando de Hilux, né, indo para cima e para baixo, ela tem uma vida maravilhosa. Eu vou concluir dizendo para você aqui. Você está enganado. E eu posso dizer isso com toda propriedade. Muitas dessas pessoas que aí fora você vê rindo, aparentemente tão bem, porque tem carrão, porque está num barzinho bebendo, porque está traindo a mulher com a outra. A vida dessas pessoas, no particular, é um inferno que você não gostaria de passar. E você pergunta, como é que você sabe disso? Todo dia eu estou cruzando com alguém que não tem Jesus, que de alguma forma procura minha ajuda, certo? E aí quando eu escuto a história dela, e todo mundo acha que ela na sociedade é uma pessoa bem sucedida, quando eu escuto a história, eu digo assim, é melhor ser pobre, viver a vida simples, do que ter uma vida dessa pessoa que é um inferno. Então não se iluda com a aparência dos outros, a aparência engana. E uma das coisas que as pessoas, muitas vezes elas fazem elas mostram que estão bem, estão rindo, estão alegres, estão felizes, mas entra na casa dela e passa um dia inteiro, come 1 quilo de sal com ela. E aí tu vai descobrir o que essa pessoa realmente passa. Então não se iluda. Pessoas sem Deus, elas não vivem bem. Elas podem ser pessoas maravilhosas, pessoas boas. Já teve aquele caso de você dizer assim, poxa, tadinha daquela senhora. A senhora é tão boa porque ela está sofrendo, né? Já se questionou alguém que você acha bom demais está sofrendo? Não se iluda, as aparências enganam. Tudo que as pessoas passam é colheita que um dia elas fizeram. E um dia elas vão pagar, ou estão pagando, pelo que fizeram. Então o conselho que eu dou para você, se apegue a esses mandamentos. Defenda com unhas e dentes, pratique. Se tropeçar, cai de joelhos e me perdoa. Se você ouviu alguma coisa aqui que se encaixou a você, vá para casa e diz, a partir de hoje eu vou mudar. E faz um teste. Pratica tudo isso aqui durante 1 ano. Tudinho aqui. Vou fazer o que o Marcelo falou. 1 ano eu vou seguir essa regra aqui. E daqui 1 ano você volta e me diz se valeu a pena ou não. Aí você vai dizer para mim, ó Marcelo, depois que eu pratiquei isso tudo aqui, eu oro, Deus me atende, eu peço, Deus abençoa, eu pratico, Deus opera, eu fui lá, procurei meus adversários, pedi perdão às pessoas que eu feri, tratei o que você falou, parei de falar mal dos outros, sabe, passei a orar pelo meu inimigo,
sabe? Passei a dividir o que eu tenho com quem não tem, passei a ser mais solícito, mais solidário. Aí daqui a um ano você me procura e você vai ver se Deus vai te abençoar ou não. Se não te abençoar, eu rasgo a Bíblia e vou embora. Porque assim, eu tenho tentado viver isso e agradeço a Deus. Marcelo, tu ficou rico? Não. Não acho que a riqueza é sinônimo de viver bem. Mas eu vivo em paz. Eu vivo bem. E você não tem problema? Tem. Qual? O dos outros. Meu problema é o dos outros. Às vezes eu estou com a cabeça cheia, é o problema dos outros. Mas eu propriamente agradeço a Deus, eu vivo bem. Por quê? Porque eu sou um cara bom? Não. Porque eu tento praticar isso aqui. Aí você não tropeça? Tropeço. Ué, só tenta praticar e tropeça? Como é que é? Eu tropeço, mas não fico caído. Ai meu Deus, errei aqui, me ajuda, me perdoa, me corrijo. Agora, viver caído é você viver errado. Se você quer viver errado, faça uma reflexão dos seus últimos anos, que você vai descobrir se está valendo a pena viver da maneira que você vive. Ou então, põe em prática isso aqui. É difícil? É. Marcelo, não volto nunca mais nessa reunião. Última reunião que eu venho, não venho aqui nunca mais. Porque esse negócio é coisa de louco. É difícil? É. Mas a gente tem uma vantagem. Sabe qual é? A gente tem o Espírito de Deus que nos ajuda. Qual é o nosso tema? Não é tempo de ser cheio? Mas para que ser cheio? Para praticar isso aí. Quando você se enche de Deus, viver isso aí é fácil. Você se enche de Deus, você consegue amar, você consegue perdoar, você consegue ajudar, você consegue servir, nada te aborrece. Mas quando você não está cheio de Deus, tenha certeza, você vai se encher de outra coisa. Então, busque a Deus, clame a Deus, seja cheio de Deus, ore fervorosamente. Se comprometa em praticar isso aqui e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos encerrar nossa reunião. Deus te abençoe. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.